A importância crescente hoje atribuída à contratransferência significa o reconhecimento do fato de que, na análise, não há somente o paciente, se é dois e não apenas dois. Então, aqui é falado sobre essa questão da contratransferência que acontece dentro do SET, né? Que nada mais é do que dois inconscientes dentro do SET analítico, onde acontece a transferência do analisando, o analisante ali para o analista, e em contrapartida acontece também a contratransferência do analista para o analisante, né? Então, se é dois e não apenas dois. Fenomenologicamente, a situação analítica é uma estrutura. Isso quer dizer que só através dela certos fenômenos são isoláveis, separáveis. É uma outra estrutura, a da subjetividade, que dá aos homens a ideia de que são compreensíveis para si mesmos. Eu acho bem interessante esse seminário que, pelo menos essa primeira parte aqui, né, que eu tô vendo dos escritos aqui do Freud. Esse seminário é muito interessante porque ele traz toda essa questão da clínica, da psicanálise, né, ele retoma essa explicação do que é, porque era um período que estava se perdendo a noção do que é psicanálise, né, do que era psicanálise. E aqui essa parte eu até grifei, que eu achei interessante quando fala que é uma outra estrutura da subjetividade que dá aos homens a ideia de que são compreensíveis para si mesmos. Ser neurótico pode, portanto, servir para se tornar bom psicanalista. E no início isso serviu a Freud. Então aqui, né, falando sobre a questão de ser neurótico, como pode servir, como pode ser útil ser neurótico e ser psicanalista, né? Como o Sr. Jourdain, com a sua prosa, nós fabricamos sentido, contrassenso, não senso. E ainda seria preciso encontrar aí linhas de estrutura. Jung também, maravilhando-se, redescobre nos símbolos dos sonhos e das religiões certos arquétipos próprios à espécie humana. Também isso é uma estrutura, mas diversa da estrutura analítica. Então, aqui Lacan traz, né, inicialmente Jung era um dos seguidores ali de Freud. Freud tinha tamanha consideração, achava até que Jung seria, né, o seu sucessor nas questões da psicanálise, mas Jung seguiu por uma outra linha totalmente diversa ali de Freud, que aqui o Lacan fala. Era uma estrutura também essa questão dos arquétipos religiosos, simbólicos dos sonhos, que Jung deu outro sentido. E, se não me engano, é Jung também que traz o sentido do ânima e ânimos, né? O feminino e o masculino dentro da pessoa, que a psicanálise também fala disso. E aí ele fala que também é uma estrutura, mas ela é diversa da estrutura analítica. Freud introduziu o determinismo próprio a essa estrutura. Daí a ambiguidade que se encontra em todo lugar da sua obra. A psicanálise, ela é ambígua, né? Por exemplo, o sonho é desejo ou reconhecimento do desejo? Ou repressão, né, do desejo, né? Ou ainda, o ego é, por um lado, como um ovo vazio, diferenciado na sua superfície pelo contato com o mundo da percepção, mas é também cada vez que o encontramos aquele que diz não, ou eu, que diz a gente, que fala dos outros, que se exprime nos diferentes registros. Então, é interessante essas indagações que Lacan traz sobre aqui o ego também e o sonho, né? Então, ele é uma coisa vazia, esse ego, ou ele é cheio de significâncias também, né? É, por um lado, um ovo vazio diferenciado na sua superfície pelo contato com o mundo da percepção, mas é também, cada vez que o encontramos, aquele que diz não, o eu, que diz a gente, que fala dos outros, que se exprime nos diferentes registros. Lembrando, então, da primeira e da segunda tópica de Freud. A primeira tópica que Freud traz as questões de inconsciente, pré-consciente e consciente. A segunda tópica, que não seria algo que elimina a primeira, mas que complementa a primeira tópica de Freud, que é o id, é de superego. E aí nós temos essas três instâncias. Então, o ego é a nossa personalidade, é como nós agimos aí no mundo, na sociedade, é a máscara que nós usamos na sociedade. E aí nós temos o nosso superego, que nos limita, que nos proíbe, que nos restringe, que nos castra. E temos o id, que é ali o mais interior, lá no nosso inconsciente, cheio de pulsões, de desejos
e que ele não tem tempo ruim para ele quer agora e do jeito dele, sendo contra a lei, sendo certo, sendo errado, sendo um escândalo ou não, ele quer realizar. E no meio disso tudo tá ali, né, o ego, o que eu faço, gente? Eu vou ou não vou? O superego fala que não, o id fala vai, né, como aqueles desenhos que tinha, né? Um lado ficava o diabinho, um lado o anjinho, vai lá, faz isso, não, não vai. Seria bem isso, o sujeito é o meio ali, o ego, né, a sua personalidade, que também é um sintoma, que a gente tem essa questão do sintoma, né, dentro da clínica. A personalidade nada mais é do que o sintoma. Essa questão que ele traz aqui dos outros também é muito interessante, depois que Lacan fala dos outros, o pequeno outro, o grande outro. Então, esse ego que a gente sustenta dentro de uma sociedade, ele está aí minado de questões do outro, de agradar o outro, quem seria esse outro, quem são essas instâncias. Então, é bem interessante isso aqui também. Vamos seguir as técnicas de uma arte do diálogo. Como bom cozinheiro, devemos saber que juntas, que resistências encontramos. O superego é uma lei desprovida de sentido, mas que, entretanto, só se sustenta da linguagem. Se eu digo, virarás à direita, é para permitir ao outro ajustar a sua linguagem à minha. Penso no que se passa na cabeça dele no momento em que lhe falo. Esse esforço para chegar a um acordo constitui a comunicação própria à linguagem. Esse tu é tão fundamental que intervém antes da consciência. A censura, por exemplo, que é intencional, age, contudo, antes da consciência. Funciona como vigilância. Tu não é um sinal, mas uma referência ao outro. É ordem e amor. Igualmente, o ideal do eu é um organismo de defesa perpetuado pelo eu ao quadrado. Para prolongar, eu não sei se esse eu ao quadrado ou esse 2 ali é uma nota de rodapé. Vou ver aqui. Mas enfim, tá? Eu ao quadrado para prolongar a satisfação do sujeito. Mas é também a função mais deprimente no sentido psiquiátrico do termo. Eu entendo que esse prolongar a satisfação do sujeito está ligado ao como eu sou, como eu ajo, como esse eu, esse ego é, porque o maior desejo que nós temos é ser amado, ser reconhecido, ser desejado pelo outro. Então, nós agimos dessa forma, vou agir de uma forma que me amem, que me considerem, que me vejam. Isso seria essa prolongação de satisfação do sujeito ao meu entender. Eu entendi dessa maneira. Agora ele vem sobre o id. O id não é redutível a um puro dado objetivo, as pulsões do sujeito. Nunca uma análise chegou a determinar uma taxa de agressividade ou de erotismo. Lembrando que Freud também traz essa questão da sexualidade e da agressividade juntas ali, né? O ponto que conduz o progresso da análise, o ponto extremo da dialética do reconhecimento existencial é: tu és isto. Esse ideal nunca é de fato atingido. Muito interessante que esse ideal que se é colocado nunca é atingido. O ideal da análise não é o domínio completo de si, a ausência de paixão. É tornar o sujeito capaz de sustentar o diálogo analítico, de não falar nem muito cedo nem muito tarde. É a isso que visa uma análise didática. A introdução de uma ordem de determinações na existência humana, no domínio do sentido, se chama razão. A descoberta de Freud é a redescoberta num terreno não cultivado da razão. E aí, se não me engano, ele encerra essa introdução ao seminário. Falta a continuação dessa aula, assim como todas as aulas do fim do ano de 1953. E aí ele começa aqui do momento da resistência. Introdução aos comentários sobre os escritos técnicos de Freud. O seminário, a confusão na análise, a história não é o passado e teorias do ego. Este ano novo, para o qual lhes apresento os meus bons votos, eu introduzirei não sem gosto, dizendo-lhes: chega de rir. Durante o último trimestre, vocês não tiveram outra coisa a fazer senão me ouvir. Anuncio-lhes solenemente que nesse trimestre que começa, ouso esperar que eu também os ouvirei um pouco. Bom que ele dá umas puxadas de orelha no público dele, né, e chama pra chincha. É lei mesmo e tradição do seminário que aqueles que dele participem tragam mais do que um esforço pessoal, uma colaboração por comunicações efetivas. Essa só pode vir daqueles que estão interessados da maneira mais direta neste trabalho, daqueles para quem esse seminário de textos tem o seu pleno sentido, daqueles que estão enganjados a títulos diversos na nossa prática.
Isso não excluirá que vocês obtenham de mim as respostas que estiverem em condições de lhes dar. Ser-me-ia particularmente apreciável que todos e todas, na medida de seus meios, dessem para contribuir com este novo estágio do seminário, o seu máximo. Seu máximo, isso consiste em que, quando eu interpelar um de vocês para encarregá-lo de uma sessão precisa de nossa tarefa comum, não se responda com um ar enfastiado que justamente nessa semana se tem encargos particularmente pesados. Engraçado essas tiradas dele aqui. Eu me interesso aqui aqueles que fazem parte do grupo de psicanálise que representamos. Gostaria que vocês se dessem conta de que ele estará constituído como tal no estado de grupo autônomo, para uma tarefa que não comporta nada menos para cada um de nós do que o futuro, o sentido de tudo o que fazemos e teremos de fazer na continuação de nossa existência. Eu estou lendo essa parte toda aqui, mas sempre tem, né, coisas bem interessantes dentro desse discurso dele também, que nem ele fala dessa preocupação, né, dessa tarefa futura aí dos estudos. Se vocês não vêm para colocar em causa toda a sua atividade, não vejo por que estão aqui. Os que não sentiriam o sentido dessa tarefa, por que permaneceriam ligados a nós ao invés de se juntar a uma forma qualquer de burocracia? Essas reflexões são, a meu ver, particularmente pertinentes no momento em que vamos abordar o que comumente se chama de os escritos técnicos de Freud. Os escritos técnicos é um termo já fixado por uma certa tradição. Durante a vida de Freud, apareceu sob o título de... Ai, meu pai amado, agora vem os termos alemão, francês, maravilhoso. Esse eu acho que é alemão, né? Kleine Neurosen Shift. Meu alemão é maravilhoso, né? Eu sei, vocês estão impressionados. Um pequeno volume em oitavo que isolava um certo número de escritos de Freud que iam de 1904 a 1919 e cujo título, apresentação e conteúdo indicavam que o seu tema era o método psicanalítico. Então, é interessante que já nessa primeira... Eu tenho como primeiro capítulo aqui desse seminário, ele traz sobre vários trabalhos de Freud. E aí é bom a gente parar aqui, dar uma olhadinha nesses trabalhos de Freud, dar uma lida nesses trabalhos e volta ao que Lacan, né, fazer essa complementação do que Lacan está falando. É bem interessante. O que motiva e justifica essa forma é que cabe alertar algum prático inexperiente que gostaria de se lançar na análise e que é preciso lhe evitar um certo número de confusões quanto à prática do método, quanto à sua essência também. Encontramos nesses escritos passagens extremamente importantes para apreendermos o progresso que teve, no curso desses anos, a elaboração da prática. Nesses escritos do Freud, vemos aparecer gradualmente noções fundamentais para compreender o modo de ação da terapêutica analítica, a noção de resistência e a função da transferência, o modo de ação e de intervenção na transferência, e mesmo, até um certo ponto, o papel essencial da neurose de transferência. Inútil, pois, sublinhar ainda mais esse pequeno grupo de escritos tem um interesse todo particular. Então, olha, é muito importante essa parte aqui que Lacan fala, do quanto é importante estudar Freud, estudar os seus escritos, estudar todos os seus trabalhos, estudar o que Freud traz de seus analisantes ali, né? Que temos o Pequeno Hans, Homem dos Ratos e tantos outros. E aqui o que ele fala sobre o que acontece dentro do set analítico, o que acontece na vivência da psicanálise, essa questão da transferência, da resistência, o que é feito, a neurose de transferência, enfim, tudo isso aqui. Enquanto ele traz essa importância para as pessoas se atentarem a tudo isso.